Olá, pessoa! Tudo bom com você? Dando continuidade ao nosso estudo sobre a gramática da língua portuguesa, nós vamos adentrar hoje nos conceitos e nas noções da morfologia. Na primeira parte do estudo da morfologia, nós vimos até agora a fonologia, que é o estudo dos sons da fala humana, e agora nós vamos para a segunda parte da gramática, que estuda as formas das palavras, ok? Eu sou o professor Rafael e a gente está na disciplina de Língua Portuguesa 1. Então, relembrando, a língua enquanto idioma é definida como palavras e expressões faladas e escritas e o conjunto de suas regras combinatórias, né? O conjunto de suas noções ou, ou de organização. Essas noções a gente chama de gramática, porque para eu estar produzindo esses textos, esses enunciados em língua portuguesa, eu não estou apenas colocando um monte de palavras uma do lado da outra, né, de uma maneira aleatória. Essas palavras, elas são organizadas a partir de determinadas noções, né? E essas noções a gente chama de gramática. A gramática, ela é dividida em várias partes, em 4 partes. A primeira delas é a fonologia, que é o estudo dos sons da fala. Fono é sons, logia e estudo. A segunda parte, que a gente chama de morfologia, é o estudo das formas. Morfo é forma, logia é estudo. Além disso, a gente tem a sintaxe, que essas palavras elas se organizam numa determinada sequência, e a semântica, que é o estudo dos sentidos. Eu trouxe aqui para vocês uma figura que tem uma formiguinha, né? E aqui nós temos as partes da formiga. E embaixo, na legenda, está escrito morfologia externa da formiga e a fonte. E por que eu trouxe isso? Eu trouxe para mostrar que morfologia é algo que se estuda em diferentes disciplinas, como, por exemplo, a biologia. Morfologia é o estudo das formas de quaisquer elementos, seja da formiga, seja das plantas, seja dos seres humanos, porque morfologia é o estudo da forma. No nosso caso específico, morfologia é o estudo da forma das palavras. Então, em língua portuguesa, morfologia vai lançar as suas atenções no estudo das formas das palavras da língua portuguesa. Ok? Então, a gente vai fazer uma separação, uma divisão das formas das palavras para a gente conseguir estudá-las. Quando a gente diz que fonologia é fono de som, logia de estudo e morfologia é morfo de forma e logia de estudo, quando a gente faz essa separação, a gente está fazendo um estudo morfológico da palavra fonologia e da palavra morfologia, porque a gente está separando, da mesma maneira que o autor aqui separou a formiga em mandíbula, antena, escalpo, cintura, ferrão, gaster, da mesma maneira que ele separou a formiga e estudou cada uma das partes dela, a forma da formiga, a gente também separou a palavra fonologia, a palavra morfologia e fez o estudo dela. Então, essa separação aqui, que a gente vem fazendo desde o primeiro trimestre, é uma separação
morfológica. Eu já estava, de certa forma, adiantando para você o estudo da morfologia sem te dizer que a gente estava adiantando o estudo da morfologia. Eu já estava te dando um exemplo de estudo morfológico quando eu fazia essa separação. O estudo da morfologia é dividido em duas partes. A gente começa a estudar a morfologia agora no primeiro ano e depois a gente passa o segundo ano todo estudando a segunda parte da morfologia. Por quê? No estudo morfológico, nós vamos estudar os processos de formação de palavras, né, os morfemas e os processos de formação de palavras, agora no primeiro ano. E no segundo ano, a gente estuda as palavras já formadas, a classificação delas em cada uma das 10 classes gramaticais. Então, no primeiro ano, a gente vê o estudo dos morfemas, que a gente estuda hoje, depois os processos de formação de palavras, e no segundo ano, a gente estuda as 10 classes gramaticais, que são as palavras já formadas, classificadas em uma das classes mórficas, uma das classes gramaticais. Definição de morfema. Da mesma maneira que na fonologia nós temos o fonema, que é a menor unidade sonora da palavra, no morfema nós temos, na morfologia nós teremos o morfema, que é classificado como cada um dos elementos formadores de uma palavra, é sua unidade mínima de significação, seu elemento significativo indecomponível, ou seja, aqui é o elemento significativo que não dá para decompor, que não dá para diminuir, que não dá para dividir mais. Só que nós já aprendemos a fazer a separação da palavra por fonema, por letra, por sílaba. E agora a gente vai aprender uma quarta forma de separar a palavra, que é por morfema. O morfema tem a ver com a unidade significativa. Então, o que é o morfema? É a menor unidade significativa de uma palavra. E o que isso quer dizer? Que o morfema vai trazer uma noção, um sentido, uma informação para a palavra. Aqui eu trago três conjuntos três sequências de exemplos para mostrar para você como é que a gente faz essa separação da palavra em morfema. Nos primeiros exemplos nós temos pedra, pedrada, pedreiro e pedreiros. Nós temos aqui este morfema que se repete, que está em vermelho, que se repete em todas essas palavras. E este morfema vai trazer a noção básica da palavra. Este morfema, que é composto por essas 4 letras, P, E, D, R, vai dizer que todas as palavras que possuírem esse morfema vão estar relacionadas de alguma forma à ideia de pedra, né? Pedra, que é essa palavra primeira, a palavra que a gente chama de primitiva. E aí nós teremos as derivadas de pedra que, junto com o morfema básico, o morfema que traz a noção básica, nós temos esse morfema aqui que ele significa ferir com. Ada traz a significação de ferir com. Então, ó, pedrada é ferir com pedra. Paulada é ferir com pau. Cadeirada é ferir com cadeira. Ok? E assim sucessivamente. Este morfema ada, ele traz o sentido de ferir com. Então, aqui nós temos 2 morfemas. O morfema que traz o sentido básico e o morfema que traz o sentido de ferir com alguma coisa. Pedreiro. Eiro, dentre outros sentidos, pode significar, como é o caso aqui, profissão. Pedreiro é aquele que trabalha com pedras. Padeiro trabalha com pão. Ferreiro trabalha com ferro. Então aqui nós temos eiro
como sendo este morfema que traz a significação de profissão. E aí eu trago uma quarta palavra com o mesmo radical, né? Eu já adianto aqui que o nosso próximo slide vai ser a classificação dos morfemas. O morfema base, o morfema que traz a significação básica da palavra, a gente chama de radical. Então aqui eu tenho este morfema que traz a significação básica, esse morfema que vai trazer a ideia de profissão e esse morfema que vai trazer a noção de plural. Então, esta palavra aqui tem 3 morfemas. E aí eu coloquei para mostrar para você que morfema não tem uma quantidade máxima e mínima de letras, tá? É a unidade mínima de significação. Eu tenho uma significação aqui, a noção daquilo relacionado à ideia de pedra, né? Ao campo semântico de pedra. Aqui é esse morfema que vai trazer a ideia de profissão. E aqui eu tenho o morfema que traz a noção de plural. Aqui nós temos normal, anormal, normalmente e anormalmente. Aqui nós temos também uma família de palavras. Família de palavras são aquelas palavras que possuem o mesmo radical, ou seja, o mesmo morfema que traz a significação básica, né? Então aqui nós temos uma família de palavras, aqui nós temos outra família de palavras, olha. Aqui nós não temos uma família de palavras, porque elas não possuem o mesmo radical, o mesmo morfema que traz o sentido básico, né? Essas palavras que possuem o mesmo radical, que pertencem a uma mesma família de palavras, são chamadas de palavras cognatas. Palavras cognatas, então, são palavras que pertencem a uma mesma família, que possuem o mesmo radical. No slide posterior, eu vou mostrar isso novamente, tá? Então, aqui nós temos normal, né, que é essa palavra primitiva. Aqui nós temos anormal, que já é uma outra palavra, que foi com um acréscimo de um morfema antes do radical. Normalmente já é aqui um advérbio, né? A grande parte, né, a maior parte das palavras terminadas em mente são advérbios, né, que vão então modificar verbos, advérbios e adjetivos, né? Então aqui foi colocado depois do radical. E anormalmente nós teremos um morfema colocado antes e um também colocado depois, e aí a gente forma uma outra palavra, tá bom? A vai trazer esse sentido de não, de falta de, então anormal é algo não normal. Normalmente vai trazer essa ideia de modo, né? Por isso que é um advérbio de modo. Então, ele caminha normalmente. Então, é o modo com que ele caminha. E anormalmente aqui nós temos a ideia do não e também a ideia do advérbio. E por fim, eu trago para você esta sequência de palavras que tem o mesmo morfema. Só para mostrar para você que os morfemas eles sempre trazem uma significação, sempre trazem uma ideia. A ideia do oso, que é esse morfema que eu coloco depois, né, de cada radical, né, que eu posso colocar após o radical, vai trazer a ideia, a significação de cheio de. Então, gostoso é cheio de gosto, cheiroso cheio de cheiro e volumoso é cheio de volume, né? Então, realmente, cada morfema vai trazer uma significação para aquela palavra, tá bom? Então, o morfema é cada um dos elementos formadores de uma palavra, né? Formadores da forma da palavra, é a sua unidade mínima de significação. Então, para a gente separar um morfema, a gente tem que ver o que cada uma daquelas partes significa. Ela tem que significar alguma coisa. É o seu elemento significativo indecomponível. Classificação dos morfemas. Observe as seguintes palavras: escola, escolar, escolarização, escolarizar e subescolarização.
Da mesma maneira que nós tínhamos aqui em pedra, pedrada, pedreiro, pedreiros e normal, anormal, anormalmente, anormalmente, em escola, escolar, escolarização, escolarizar e subescolarizar, nós temos um morfema comum a todas essas palavras que estamos analisando. Nesse caso é SCOL, né? E-S-C-O-L. É esse morfema comum, que a gente chama de radical, que faz com que consideremos essas palavras de uma mesma família de significação, ou seja, palavras cognatas. Todas as palavras que forem cognatas, que possuírem o mesmo radical, que pertencerem à mesma família, portanto, estarão de alguma forma relacionadas semanticamente, ou seja, no nível do sentido, entre si. Porque esse morfema vai trazer a significação básica, não serão as mesmas palavras. Reparem, escola e escolar, escola e escolarização e escolarizar são palavras diferentes, significam coisas diferentes. Da mesma maneira que pedra e pedreiro, pedra e pedrada significam coisas diferentes, mas são de alguma maneira relacionadas entre si. E esta relação, ela só é possível que tenhamos essa noção de relação graças a esse morfema que se repete, que é o radical, que é a parte da palavra responsável por sua significação principal. O radical, ele vai ser um morfema que vai indicar, vai apontar para o mundo real. Então, por exemplo, o radical de pedra, pedrada, pedreiro, pedraria, pedregulho vai indicar para algo no mundo, que é a pedra. E o radical de escola, escolarizar, escolarização, subescolarização vai apontar para o mundo real, que é o lugar onde estão as escolas, por exemplo, né? Já os outros morfemas, eles serão morfemas relacionados à própria língua, ao próprio idioma, que vai dizer que é cheio de, ferir com, a ideia de plural, a ideia de feminino e masculino. Então, reparem, o radical vai apontar para o mundo real. E os outros morfemas vão dar informações relativos ao interior da própria língua, né? Se é plural, se é singular, se é masculino, se é feminino, se é ferir com, se é cheio de, ok? Então, por isso que o radical é a parte responsável pela significação principal, porque é o radical que vai apontar para o ser existente no mundo real. Agora nós vamos para os afixos. Os afixos são morfemas que podem se ligar ao radical da palavra, formando assim uma nova palavra, chamada no português de palavra derivada. Reparem, é muito importante que você fixe que o afixo ele forma uma nova palavra. Eu coloco ele antes, eu coloco ele depois do radical e eu formo uma nova palavra, tá? Dando origem a uma palavra derivada. A nossa segunda parte do estudo da morfologia vai ser o estudo dos processos de formação de palavras, e o primeiro que a gente vai estudar é o processo de derivação, que eu pego uma palavra primitiva, como é o caso aqui, eu acrescento um afixo antes e assim eu tenho uma palavra derivada. Eu posso também colocar um afixo depois e assim eu tenho uma palavra derivada também, só que aí é um outro processo de formação de palavras. E eu posso colocar também antes e depois, aí eu tenho um outro processo de formação de palavras. Aqui eu tenho afixo, afixo, afixo. O S não é um afixo, porque ele não forma uma palavra diferente. Entre pedreiro e pedreiros, eu não tenho uma palavra diferente, eu só tenho uma ideia de plural. Só que entre pedrada e entre pedra e pedreiro, eu tenho palavras diferentes, né? Então, atentem para esta pequena grande diferença, né? O afixo, ele forma uma palavra nova. O S, que a gente vai ver que é uma desinência, não forma uma palavra nova. O S é apenas uma desinência de número que marca o plural,
né? Ok, mas voltamos aos afixos. Dependendo do local em que se encontram, esses morfemas que a gente chama de afixos podem ser chamados de prefixos ou sufixos. Vamos lá, como é que a gente pode melhorar e deixar isso ainda mais fácil? Pré é tudo aquilo que vem antes, não é? Pré-escola, pré-história. Então, o pré-conceito, né, que é um conceito prévio. Então, o prefixo, o prefixo, é aquele que vem antes do radical. Então, aqui nós temos um prefixo. Ó, o a é um prefixo. Já o que sobra, né, que é o sufixo, é aquele que vem depois do radical. Então, pedrada, eu tenho aqui ada, que é essa ideia de ferir, com, eu tenho um sufixo. E em anormalmente, eu tenho um prefixo, o radical e o sufixo, ok? Em cheiroso, volumoso e gostoso, eu tenho sufixos, porque eles estão depois do radical. Em pedreiros, eu tenho radical, sufixo e aqui eu tenho uma desinência, desinência de número, desinência nominal de número, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Ótimo. Então, como eu já adiantei, o prefixo é quando o afixo é adicionado no início, antes do radical, no início da palavra, antes do radical. Chamamos esse processo, como vamos estudar no futuro, de derivação prefixal. Então, eu tenho confortável, fazer, legal e ilegal. Eu acrescento os prefixos e tem desconfortável, refazer, desleal. Eu falei legal, né? Não, eu falei legal aqui embaixo. Desleal e ilegal. Reparem, aqui com o acréscimo desses prefixos, eu tenho palavras novas. Uma coisa é fazer, outra coisa é refazer, né? É um outro significado. Uma coisa é ser legal, outra coisa é ser ilegal. É claro que legal e ilegal estão relacionados à ideia de lei, não é? Isso só acontece porque o radical é o mesmo. Lembra? Legal e ilegal são palavras cognatas, pertencem a uma mesma família de palavras. Por isso elas têm significados próximos. Essas significações próximas só são possíveis porque elas possuem o mesmo radical. Entretanto, legal e ilegal são palavras diferentes, até porque uma coisa ser legal e outra coisa ser ilegal é exatamente o contrário, por isso que são palavras diferentes, tá? Lembrem-se, no prefixo e no sufixo, ou seja, nos afixos, eu adiciono antes ou depois do radical e eu formo uma palavra nova. Isso aqui é um processo de formação de palavras, tá bom? Sufixo é quando o afixo é adicionado no final da palavra, ou seja, após o radical. Esse processo, por sua vez, como estudaremos em profundidade lá na frente, é chamado de derivação sufixal. Palavra primitiva, confortável. Palavra derivada, desconfortável, derivação prefixal. Palavra primitiva, planta, sufixo ação, plantação. Palavra derivada, derivação sufixal. Folha, folhagem, legal, legalmente, livro, livraria. Aqui nós temos uma pequena modificação, né, desta pequeníssima vogal temática que a gente vai ver daqui a pouquinho o que é a vogal temática também. Então, por enquanto, a gente já viu o radical, que é esta palavra que traz, este morfema que traz a significação básica, né, da palavra. Nós temos o radical, nós temos o prefixo, que é colocado antes, nós temos o sufixo, que é colocado depois, formando palavras novas, e eu já adiantei que nós temos as desinências, que não formam palavras novas, mas apenas trazem alguma informação para aquela palavra, tá bom? E aí, falando em desinências, é o próximo grupo de morfemas que a gente estuda. Vamos lá. Quando se conjuga o verbo amar, obtém-se as formas amava, amavas, amava, amávamos, amáveis e amavam, né? Aqui a gente tem o verbo amar conjugado no indicativo, né? No pretérito imperfeito do indicativo. Eu amava, tu amavas, ele amava, nós, ele e ela amava.
Nós amávamos, vós amáveis, eles, elas amavam. Essas modificações ocorrem, então reparem, né? O radical é o mesmo, né? Todo radical vai aparecer tanto na palavra primitiva, que é amar, quanto nas derivadas. Só o que muda é esse finalzinho aqui. E esse finalzinho aqui é que vai indicar qual é o número e a pessoa, mas também o tempo e o modo desse verbo. Porque olha só, eu amava, tu amavas, ele amava. Aqui teve esta modificação, né? Mesmo aqui sendo igual, esta modificação indica que aqui está na primeira pessoa do plural, do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular. Aqui, só esse finalzinho me indica qual é a pessoa em que o verbo está conjugado. Amávamos, amáveis e amavam já vai aqui, vai tanto se comparar aqui, vai mudar a pessoa, se comparar aqui e aqui, vai mudar também o número, que aqui é primeira pessoa do singular, aqui é primeira pessoa do plural. Então essas modificações que vão ocorrer no verbo, que à medida que ele vai se flexionando tanto em número, singular e plural, quanto em pessoa, primeira, segunda, terceira, primeira, segunda, terceira, aqui do singular, aqui do plural. E também vão ocorrer essas modificações no final, né? No final, quando for tempo e modo. Amava, pretérito imperfeito do indicativo, amara, pretérito mais que perfeito do indicativo, e amasse, a gente vai ter o verbo amar no subjuntivo. Aqui é o modo indicativo, esses dois, e esse aqui é o modo subjuntivo, que é o modo da dúvida que a gente fala, né? Então repare que o verbo ele vai mudar o final, né, as suas partes finais. O radical vai permanecer o mesmo. Entretanto, amava, amavas, amava, amávamos, amáveis, amavam, amara e amasse não são palavras diferentes. A gente não forma palavras novas. A gente apenas conjuga esta palavra, este verbo, em diferentes tempos, modos, números e pessoas. Pois bem, aqui nós temos um exemplo de desinências verbais. Essas palavras, essas partes, esses morfemas que estão em negrito são desinências verbais que vão indicar o tempo, modo, número e pessoa desse verbo. O verbo vai continuar o mesmo, eu não criei uma palavra nova, eu apenas trouxe informações para aquela palavra, de quando, que pessoa, qual número, do modo, e o quando, que é o tempo que eu falei, que está sendo conjugado. Podemos concluir assim que existem morfemas que indicam as flexões das palavras. Lembra palavras que são variáveis e invariáveis? Variáveis são as que mudam, né? Em tempo, modo, número e pessoa, ou número e gênero. E as invariáveis são aquelas que não mudam. Pois bem, as palavras variáveis, elas possuirão as desinências. As desinências serão exatamente os morfemas responsáveis pela variação das palavras, ok? Esses morfemas sempre surgem no fim das palavras variáveis, como eu disse, e recebem o nome de desinências. Há desinências nominais e verbais. Aqui eu já trouxe um exemplo de desinências verbais, mas a gente vai ver também depois as desinências verbais mais detidamente. Aquilo ali foi só mesmo para a gente entender mais ou menos do que se tratam as desinências verbais. As desinências de um modo geral, perdão. Desinências nominais vão indicar o gênero e o número dos nomes, tá bom? Então as desinências nominais, elas vão indicar qual é o gênero, masculino e feminino, e o número singular e plural dos nomes. Aqui a gente tem, para indicação de gênero, o português costuma pôr as desinências O e A. Garoto, garota, menino, menina, nós temos o O e o A. Nós teremos as desinências de
gênero, né? Vocês reparem que menino e menina, né, vão possuir o mesmo radical, né, que é esse menin, M-E-N-N, que vai dar uma ideia de criança, né? E o O vai trazer a noção de gênero masculino e o A noção de gênero feminino. Então, menino seria criança do gênero masculino. Menina seria criança do gênero feminino. Então, aqui nós teríamos dois morfemas. Para a indicação de número, costuma-se utilizar o morfema S, que indica o plural em oposição à ausência do morfema que indica singular. Então, garoto, garotos, garota, garotas, menino, meninos, menina, meninas. Então, mais uma vez, aqui em meninas nós teríamos 3 morfemas. O primeiro morfema que vai até o N, que é o radical, que vai trazer a ideia de criança. O morfema A, que é uma desinência nominal de gênero, né, que vai trazer a ideia de feminino. E o S é uma desinência nominal de número, que vai trazer a ideia de plural. Exatamente. Então, mais uma vez eu digo que não existe uma quantidade mínima nem máxima de letras para formar um morfema, tá? O que vai dizer o que é e o que não é um morfema é a unidade, é ser uma unidade mínima de significação, trazer uma informação para a palavra. No caso dos nomes terminados em RZ, a desinência de plural assume a forma ES, né? Terminou em R, em vez de ser só S, é ES. Mar, mares, revólver, revólveres, e a mesma coisa para aqueles terminados em Z, cruz, cruzes. Cruzes. Agora as desinências verbais. Em nossa língua, as desinências verbais pertencem a 2 tipos distintos, tá bom? Há aqueles que indicam o modo e o tempo, desinências modo-temporais, e aquelas que indicam número e pessoa, que são as desinências número-pessoais, né? Lá no segundo ano, quando a gente estiver estudando as 10 classes de palavras, a gente vai estudar os verbos, né? Que é uma das 10 classes de palavras. E aí lá a gente vai ver que existem 3 modos verbais. A gente tem o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. Nós temos tempo, nós temos os 3 básicos, que é passado, pretérito e futuro. Dentro deles a gente tem uma subdivisão. E número, nós teremos plural e singular, né? E a pessoa, nós teremos as 3 pessoas do discurso, primeira, segunda, terceira. Então, nós teremos a primeira, segunda e terceira do singular, eu, tu, ele, ela. E a primeira, segunda e terceira do plural, eu, tu, não, perdão, nós, vós, eles e elas. Né? Então, primeira pessoa do singular, eu, segunda pessoa do singular, tu, terceira pessoa do singular, ele e ela. Primeira pessoa do plural, nós, segunda pessoa do plural, vós, terceira pessoa do plural, eles, elas, tá? Então, as desinências verbais, elas serão capazes de me dizer qual é o tempo, modo, número e pessoa que aquele verbo está conjugado. Vamos aqui aos exemplos. Olha, encantávamos. Nós temos o radical, que é até o T, né? C-A-N-T. Depois nós teremos a vogal temática, que daqui a pouco eu falo para você o que é a vogal temática. O vá é a desinência modo temporal, que vai me dizer que o verbo está no pretérito imperfeito do indicativo. E o mos é a desinência número pessoal, que vai me dizer que este verbo está conjugado na primeira pessoa do plural, que é o nós. Nós cantávamos. Cantasseis é o mesmo radical, né, que vai trazer a ideia de cantar. A vogal temática é a mesma. O SSE é a desinência modo temporal, que vai dizer que o verbo está no pretérito imperfeito do subjuntivo. Então é o modo subjuntivo e o tempo, que é o pretérito imperfeito. Mesmo a gente chamando modo temporal, né, na classificação, o modo vindo antes e o tempo vindo depois, quando a gente vai definir qual é o modo e o tempo, primeiro vem o tempo e depois que vem o modo, tá? Então é pretérito imperfeito do subjuntivo. Primeiro é o tempo, depois é o modo. A desinência número pessoal é a mesma coisa. Primeiro vem
a pessoa e depois que vem o número, mesmo sendo número pessoal. Devia ser pessoa numeral, né? Porque primeiro vem a pessoa, depois que vem o número. É a segunda pessoa do plural, que também que no caso aqui é o vós, né? Vós cantasseis. Então, é isso. Nós temos as desinências verbais e as desinências nominais. Vogal temática. A vogal temática, ela vai se unir ao radical para formar o tema. Então aqui eu já adianto para você, que vai estar aqui no conceito, né? Esta apresentação vai estar disponível também lá aqui na nossa plataforma para você poder baixar em forma de PDF para poder estudar caso você queira. Então aqui no conceito você já pode até fazer essa anotação que a soma de radical mais vogal temática a gente chama de tema. Então, o tema da palavra nada mais é do que radical e vogal temática. Então, por exemplo, qual é o tema de cantávamos? É cantar. Cantar. Radical, C-A-N-T, mais vogal temática, A. Tá? Então, olha só. Vogal temática. O que é uma vogal temática? É o morfema que une o radical às desinências. Então, reparem, a gente só vai ter vogal temática em palavras que podem receber desinências. Não existe vogal temática entre radical e sufixo, né? Entre radical e sufixo, a gente vai ter uma vogal de ligação ou uma consoante de ligação, mas isso a gente vê na próxima parte, tá? Então, o morfema que liga o radical às desinências, a gente chama de vogal temática. E ela recebe esse nome porque ela só pode ser uma vogal, e ela vai formar o tema junto com o radical, tá bom? O tema é o tema radical mais vogal temática, é ao tema radical mais vogal temática que se acrescentam as desinências, desinência de tempo, modo, número, pessoa, quando for desinência, quando forem desinências verbais, e desinências de gênero e número quando forem desinências nominais, tá bom? Tanto os verbos, portanto, como os nomes apresentam vogais temáticas. As vogais temáticas verbais, elas podem ser A, E e I, e elas vão caracterizar os 3 grupos de verbos a que se dá o nome de conjugações. Não tem verbo de primeira conjugação, vogal temática A. Verbo de segunda conjugação, vogal temática E. Verbo de terceira conjugação, vogal temática I. Assim, os verbos cuja vogal temática é A pertencem à primeira conjugação, vogal temática é a segunda, vogal temática I a terceira. A gente tem aqui, ó, por exemplo, governava, atacava e realizasse são de primeira conjugação. Estabelecesse, crera, mexerá, perdão, segunda conjugação. Definira, impedisse e agimos, terceira conjugação. Reparem que a vogal temática é I na terceira, E na segunda, A na primeira, tá? Mas aí vocês me perguntam, professor, e quando for, por exemplo, canto, eu amo, eu faço, eu vendo, eu parto. Aí não tem o A, não tem o E, não tem o I, tem o O. E aí? O O não é uma vogal temática, o O é uma desinência, né? Que vai indicar que, por exemplo, o verbo amar, em eu amo, está na primeira pessoa do singular do presente do indicativo, não é isso? Então ali eu tenho uma desinência. Então como é que eu descubro? Fácil. É só você pegar a palavra, o verbo no caso, né, e jogar ele para a forma infinitiva, que é aquela forma básica, que é terminada em R, sempre terminado em R. É sempre terminado em uma vogal mais o R. Então você olha qual é a vogal da forma do infinitivo e aí você vai ter a vogal temática. Então, por exemplo, governava vem do verbo governar, terminou em AR. AR, A, primeira conjugação. Mexerá. Mexerá vem do verbo mexer. É ER, então a vogal temática é segunda conjugação. Impedisse vem do verbo impedir. É IR, então pertence à terceira conjugação. Tá ok?
Você vai precisar disso também lá no segundo ano, tá? Que a gente vai, quando a gente estiver estudando a conjugação verbal, a gente vai também voltar nessa história de primeira, segunda e terceira conjugações, e aí eu vou falar para você isso, justamente isso. Verbo de primeira conjugação, vogal temática A. E aí você já lembra o que é a vogal temática. Vogal temática é esse morfema que vai unir o radical às desinências. Certo? Essa é a vogal temática nos verbos. Agora a vogal temática dos nomes, não, a gente não vai ter o I, tá? A gente só vai ser o A, o E e o O. O A e o E são vogais temáticas tanto nos verbos quanto nos nomes. O I só nos verbos, o O só nos nomes. Serão essas três vogais temáticas quando forem átonas, ou seja, fraquinhas, e estiverem no final da palavra, como por exemplo, mesa, artista, busca, perda, escola, triste, base, combate, né? Aqui nós teremos essas vogais temáticas. Então, mesa, nós temos a radical mais vogal temática e tem o tema também aqui. É a mesma coisa, o tema também é mesa, né? Porque será graças a essa vogal temática aqui que eu vou poder unir uma desinência de número e formar assim o plural, desinência nominal de número, né? Nesses casos, não poderíamos pensar que essas terminações aqui são desinências indicadores de gênero. O A não é desinência de gênero em busca, em perda, em escola, em mesa. Por quê? Porque essas palavras não sofrem esse tipo de flexão. O que isso quer dizer? Que mesa, o A, não é uma desinência de gênero porque não existe masculino de mesa. Não existe um correspondente no masculino. Não existe a artista e o artistou. É o artista também. Então, por isso, nós não temos aqui desinência de gênero. Nós temos uma vogal temática. É a essas vogais temáticas que se liga a desinência indicadora de plural, como em mesas, escolas e perdas. Tá bom? Agora, quando os nomes forem terminados em vogais tônicas, ou seja, forte, né, quando for uma oxítona terminada em A, E, I, O e I, né, sofá, café, cipó e caqui, quando forem oxítonas, né, terminadas em A, E, O e I, nós não teremos vogal temática, tá bom? Então, as vogais temáticas elas só serão temáticas, as vogais só serão temáticas quando forem átonas, tá bom? E lembrando, para que serve a vogal temática? Para formar o tema. E para que serve o tema? Porque é no tema que as desinências, não os sufixos, as desinências se ligarão, tá bom? As vogais e as consoantes de ligação, que aí a gente termina, são fonemas que aparecem no interior das palavras. Então, olha, esses morfemas aí, enquanto as vogais temáticas elas estão lá no finalzinho e a partir delas que a gente liga as desinências, as vogais e as consoantes de ligação elas estarão no interior das palavras e elas servirão para ligar o radical aos sufixos, formando assim uma nova palavra, lembra? Então, vogal temática vai aparecer antes de desinências, tá bom? Ele vai servir para ligar as desinências. Nem sempre a desinência vai estar lá. Por exemplo, em mesa, a gente tem um radical e uma vogal temática, né? E não tem desinência nenhuma, mas a vogal temática está ali. No caso das vogais de ligação, e nas consoantes também, ela vai servir para unir o radical a um sufixo, que é esse afixo que eu coloco depois do radical, né? Formando assim uma nova palavra. E aí, as vogais e as consoantes de ligação, elas são consideradas como elementos eufônicos, ou seja, o único objetivo dela está relacionado com o aspecto do som, com o aspecto fônico, com o aspecto fonológico. Ou seja,
Essas vogais, essas consoantes de ligação, elas apenas contribuem para a pronúncia de algumas palavras. É importante ressaltar que as vogais e as consoantes de ligação não causam alteração de sentido nas palavras, tá bom? Então, em brasiliense, nós temos o radical Brasil, o sufixo ense, que vai dar essa ideia de nacionalidade, né? Para não ficar brasilense, a gente coloca essa vogal de ligação para formar brasiliense. Inseticida, nós temos o radical inset, que vai estar relacionado a inseto, o sida, que vai estar relacionado à morte, né, de alguma forma. A gente tem homicida, suicida, pesticida. E aí, para não ficar o T e o C junto e assim dificultar a pronúncia, a gente usa a vogal de ligação I para unir, para ligar, né, o radical ao sufixo. Café, e a gente tem o eira, né? Esse eira aqui que vai dar uma ideia de onde se produz alguma coisa, né? Então a gente tem cafeteira, chaleira, boleira, onde se produz bolo, né? E aí, café e eira, e aí para não ficar cafeeira, a gente coloca essa consoante de ligação, ele não causa nenhuma alteração no sentido da palavra, é apenas utiliza a sua função é apenas fazer com que consigamos pronunciar melhor a palavra. E a mesma coisa acontece com chaleira, aqui para não ficar chaeira, então a gente coloca essa consoante de ligação, tá bom? A gente vai ter gasômetro também, né? Que é o O, aí é uma vogal de ligação que vai ligar o radical gás ao metro, que é esse sufixo que dá uma ideia de medição, não é? Então tá. Por enquanto é isso. Esta é a primeira parte do estudo da morfologia da língua portuguesa, que é o estudo dos morfemas. Então, na videoaula de hoje, então se liga aí que é a hora da revisão. Na videoaula de hoje, nós vimos o conceito de morfema. Primeiro nós vimos o conceito de morfologia, né, que é o estudo da forma, no nosso caso, o estudo da forma das palavras. Nós vimos o conceito de morfema, que é a menor unidade significativa da palavra, e nós classificamos os morfemas. Nós vimos os radicais. Os radicais, eles trazem a significação básica da palavra. Nós temos os afixos, que são esses morfemas que a gente coloca antes ou depois do radical e forma novas palavras. Quando são colocados antes, os afixos são chamados de prefixos, e quando são colocados depois, são chamados de sufixos. E aí depois nós vimos as desinências, que podem ser, que não formam palavras novas, mas apenas trazem novas significações, novos sentidos para aquela palavra. As desinências podem ser de tempo, modo, número e pessoa, quando forem desinências verbais, e podem ser de gênero e número quando forem desinências nominais. Aí a gente não forma uma palavra nova, tá? Só em afixo, só com um prefixo e sufixo. Nós vimos as vogais temáticas, que vão aparecer coladinhos com os radicais, para que nós possamos ligar aos radicais as desinências, né? Então, as vogais temáticas, elas servirão para unir radical a desinências, porque a gente não consegue ligar, né? A gente precisa de uma vogal ali entre o radical e as desinências, que nós já discutimos anteriormente. E nós vimos, por fim, as vogais e as consoantes de ligação, que tem apenas função eufônica, apenas para melhorar a pronúncia da palavra, e elas vão servir para unir radicais a sufixos. Aí sim a gente forma uma palavra nova, e veremos na próxima parte de morfologia que a gente chama esse processo de formação de derivação sufixal. Mas isso é conteúdo para uma próxima conversa, para um próximo encontro. Assista a essa videoaula quantas vezes forem necessárias,
faça suas anotações, realize a atividade que está na plataforma e a gente se encontra numa próxima videoaula, ok? Um beijo, tchau!